Você já se perguntou se é possível ser espiritualizado sem seguir uma religião? Essa dúvida tem se tornado cada vez mais comum, especialmente num mundo em que as pessoas questionam mais, buscam mais e querem uma relação com o sagrado que faça sentido para suas vidas reais, e não apenas para tradições antigas. E antes de seguirmos nesse tema tão profundo e atual, já aproveita para curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui nós conversamos sobre espiritualidade, vida interior, sentido da existência e tudo aquilo que toca o coração humano. Se esse conteúdo te fizer pensar, compartilha também com alguém que vive essa busca. Vamos juntos espalhar reflexão. Agora, vamos à pergunta central. É mesmo possível viver a espiritualidade sem ter uma religião? A resposta não é simples. E exatamente por isso, vale a pena refletir com calma. Por muito tempo, religião e espiritualidade foram tratadas como a mesma coisa, mas hoje nós sabemos que não são. A religião é, em geral, uma estrutura organizada. Ela tem rituais, regras, textos sagrados, líderes e tradições. É um sistema coletivo. Já a espiritualidade é uma experiência íntima, individual, uma conexão direta e pessoal com algo maior, seja Deus, o universo, a natureza ou a própria consciência. A religião oferece caminhos, doutrinas e uma comunidade. A espiritualidade oferece interioridade, abertura e um significado que é construído pessoalmente. E o interessante é que você pode viver as duas juntas, ou pode escolher apenas uma delas. Não há uma regra universal. Nós estamos vivendo uma transformação histórica. Pesquisas em vários países mostram que cresce cada vez mais o número de pessoas que se definem como espirituais, mas não religiosas. Elas acreditam em algo maior, sentem que existe um propósito na vida, praticam meditação, contemplação, buscam o autoconhecimento, mas não se identificam com nenhuma instituição religiosa específica. Mas por que isso está acontecendo agora com tanta força? Existem algumas razões principais. Primeiro, o desencanto com as instituições. Não é segredo que escândalos, disputas internas por poder e uma rigidez dogmática em muitas religiões acabaram afastando muitas pessoas. Elas se sentiram traídas ou simplesmente não se viram mais representadas por estruturas que pareciam mais preocupadas com regras do que com pessoas. Segundo, a era do acesso à informação. Hoje, qualquer pessoa com uma conexão à internet pode estudar filosofia, as grandes tradições espirituais do mundo, psicologia, neurociência e ciência da mente. Sem depender de um líder religioso para interpretar tudo, a informação se democratizou e, com ela, a busca espiritual também se tornou mais autônoma. Terceiro, a busca por autenticidade. Muitas pessoas hoje querem uma espiritualidade que seja viva, que seja experiencial, construída a partir do que elas sentem e vivenciam, não de um conjunto de regras que foi imposto de fora. Elas querem uma fé que faça sentido na prática, no dia a dia. E, por último, a popularização de práticas contemplativas sem vínculo religioso. Pense na meditação, no mindfulness, na yoga. Essas práticas, que antes eram vistas como algo exclusivo de certas tradições orientais, hoje são comuns, recomendadas por médicos e psicólogos. E muita gente as adota sem qualquer afiliação religiosa. Essas pessoas, os espirituais sem religião, encontram sua conexão com o sagrado em lugares diferentes, na imensidão da natureza, no silêncio de uma manhã, na beleza de uma obra de arte, na profundidade de uma conversa sincera ou simplesmente na busca interior, no mergulho dentro de si. Elas constroem seus próprios caminhos espirituais, misturando sabedorias, práticas e reflexões. E isso é totalmente válido. Aliás,
se essa reflexão que estamos tendo está fazendo sentido para você. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. A nossa proposta é exatamente esta: falar sobre tudo isso com profundidade, com respeito e de uma forma acessível para todo mundo que está nessa busca. Um ponto muito importante que precisamos entender é que espiritualidade é, acima de tudo, experiência. Não é sobre decorar regras ou dogmas, mas sobre sentir uma conexão real. Pessoas espiritualizadas, sem religião frequentemente, compartilham algumas características. Elas buscam ativamente o autoconhecimento, tentando entender quem são, quais são seus valores, suas sombras, seus propósitos. Elas praticam a gratidão, a compaixão e a presença, tentando viver o momento presente com mais consciência. Elas têm um profundo respeito pela vida em todas as suas formas e pela natureza. Muitas delas meditam, oram de sua própria maneira ou simplesmente reservam um tempo para refletir profundamente sobre a vida. Elas questionam, investigam, não aceitam respostas prontas e estão sempre abertas a se transformar. E, acima de tudo, elas sentem uma espécie de chamado interior, uma intuição que as guia. Isso é espiritualidade em sua forma mais pura. E, como você pode ver, não depende de instituição nenhuma para existir, mas ao mesmo tempo seria um erro ignorar o valor gigantesco que as religiões têm e sempre tiveram na história da humanidade. Elas são como grandes guardiãs de tradições, de sabedorias profundas, de rituais milenares que atravessaram séculos. Elas carregam símbolos, histórias e caminhos que já ajudaram bilhões de pessoas a encontrarem sentido, cura, comunidade e uma direção para suas vidas. Para muitas pessoas, a religião é a forma mais clara, segura e potente de vivenciar a espiritualidade. Dentro de uma tradição religiosa, elas encontram uma comunidade que as acolhe, apoio emocional nos momentos difíceis, orientação moral e um forte sentimento de pertencimento. E isso também é extremamente valioso e poderoso. Ou seja, a espiritualidade sem religião é perfeitamente possível, mas a religião também continua sendo um caminho espiritual riquíssimo e poderoso para muitos. Talvez mais do que escolher um lado e dizer que um é melhor que o outro. O que realmente precisamos é aprender a respeitar ambos os caminhos, entendendo que eles respondem a necessidades humanas diferentes. Claro, é importante dizer que existem riscos e desafios nos dois lados. No caminho da espiritualidade sem religião, um dos riscos é cair em algo raso, superficial. Uma espiritualidade baseada apenas em frases motivacionais de redes sociais, sem profundidade prática, sem disciplina. É o que alguns chamam de espiritualidade fast food. Outro risco é confusão. A pessoa pode misturar conceitos de tradições muito diferentes, como budismo, cristianismo, cristiamanismo, sem entender a raiz ou o contexto de nenhum deles, criando uma coxa de retalhos sem coerência. Já no caminho da religião, o principal risco é a religião sem espiritualidade. Quando a prática religiosa se transforma num hábito vazio, em dogma cego, em repetição mecânica de rituais, sem qualquer sentimento ou experiência interior. Isso pode levar à intolerância, ao julgamento e à hipocrisia. A religião perde todo o seu sentido quando se desconecta da experiência real e viva com o sagrado. Por isso, talvez o ideal seja encontrar o seu próprio equilíbrio, seja dentro ou fora de uma religião. Um equilíbrio entre a profundidade da experiência interior e a abertura crítica para não cair em dogmas cegos ou superficialidades. Aliás, se você está gostando dessa nossa conversa, não esquece de curtir o vídeo agora mesmo. Esse gesto simples fortalece muito o nosso canal e me ajuda a continuar trazendo conteúdos profundos
e reflexivos como este para você. Então, afinal de contas, é possível ser espiritualizado sem ter religião? A resposta é um retumbante sim. É totalmente possível. A espiritualidade é uma dimensão natural do ser humano. Ela nasce do nosso desejo inato por significado, da nossa capacidade de sentir o mistério da existência, da nossa busca por algo que ultrapassa o mundo puramente material. Mas também é verdade que a religião, para muita gente, continua sendo o caminho mais completo, mais rico e mais transformador para cultivar essa mesma espiritualidade. E a grande lição de tudo isso talvez seja esta: não existe um caminho único que sirva para todos. Existe o seu caminho. A espiritualidade acontece de verdade quando você vive com mais consciência, com mais ética, com propósito, com presença e com amor. E isso pode acontecer com ou sem uma religião formal. Se essa reflexão tocou você de alguma forma, compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que também está vivendo essa mesma busca, essa mesma inquietação. Vamos espalhar essa conversa. E claro, se você ainda não fez isso, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber nossos novos conteúdos sobre espiritualidade, autoconhecimento e vida interior. Muito obrigado por estar aqui, por dedicar seu tempo a essa reflexão. Que a sua jornada seja sempre verdadeira, profunda e cheia de luz. Seja ela religiosa, espiritual ou uma mistura única que só você pode viver. Até a próxima.